Paulo semeou, Apolo regou, mas o Espírito Santo dá o crescimento. Isso quer dizer que a palavra de Deus é a semente que é semeada. Uns vão regar, mas é o Espírito Santo que traz o crescimento. É o Espírito Santo que nos convence. É o Espírito Santo que atua para que a palavra de Deus venha transformar os nossos corações. Da mesma forma, a palavra de Deus é a semente divina que devemos guardar na terra dos nossos corações. Quando nós meditamos na palavra de Deus e buscamos conhecer ela cada vez mais e guardamos a palavra de Deus em nossos corações, a palavra de Deus é como uma semente. E como eu disse, o Espírito Santo ele caminha junto com a palavra de Deus. E o Espírito Santo vai ser o poder que vai atuar nessa semente que está no meu coração e vai fazer com que essa semente venha germinar, brotar, até se tornar, até começar a gerar frutos. Em outras palavras, o Espírito Santo é aquele que faz com que a palavra de Deus venha transformar o meu coração. É aquele que me capacita para mim andar na palavra de Deus. Mas como o Espírito Santo vai fazer com que a palavra de Deus atue em meu coração e me transforme, me leve a gerar frutos, se eu não guardo a palavra de Deus no meu coração? Se eu não busco conhecer a Cristo? Se eu não busco conhecer os mandamentos de Deus? Como o Espírito Santo vai me fazer lembrar das palavras de Cristo se eu não conheço as palavras de Cristo? Jesus vai nos dizer: você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu digo a vocês não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Quando Jesus vai dizer o Pai que está em mim, ele está referindo ao Espírito Santo de Deus. Ou seja, o Espírito Santo é aquele que guiava Jesus, é aquele que testificava que Jesus era o Filho de Deus, com os milagres, os prodígios e as maravilhas que Jesus fazia. Porque o próprio Jesus diz: as obras que eu faço vêm do Pai que está em mim. E a Bíblia vai nos dizer que esse mesmo Espírito Santo é derramado sobre nós. Aleluia, Jesus. O mesmo Espírito Santo que ressuscitou Jesus dos mortos, ele é derramado sobre nós. Aquele que crê nele, aquele que crê em Cristo, estes fará obras semelhantes à de Cristo e obras ainda maiores. Porque o mesmo Espírito Santo que estava em Cristo, que guiava ele e que testificava que ele era o Filho de Deus através das maravilhas e dos prodígios, ele foi derramado sobre nós. Então nós somos chamados para continuar a obra de Cristo nessa terra. E isso não vem da nossa própria força, isso não vem da nossa própria capacidade, mas vem do Espírito Santo. Aleluia. O mesmo que estava com Cristo. É o Espírito Santo que está em nosso meio nessa noite. Amém? A Bíblia vai nos dizer que Jesus é a imagem de Deus. Eu quero que você preste atenção nos detalhes. Jesus é a imagem de Deus. E ele é o Filho de Deus. Ele foi gerado no ventre de Maria pelo poder do Espírito de Deus. E o próprio Cristo vai nos dizer que as obras que ele fazia, as palavras que ele falava, vinham do Pai que estava nele. Da mesma forma, nós fomos criados para ser imagem e semelhança de Deus. Mas o que acontece? Adão e Eva pecam no jardim e perde essa semelhança acerca do caráter. O ser humano se desconecta de Deus por causa do pecado. E Jesus, ele é gerado no ventre de Maria pelo poder do Espírito Santo. Ele vem sobre essa terra, é guiado pelo Espírito Santo, vai fazer obras magníficas e extraordinárias, vai falar palavras magníficas e extraordinárias que transforma, que muda a vida de qualquer um. E vai nos dizer que tudo isso vem do Espírito de Deus, do Pai que está nele.
Da mesma forma, o Espírito Santo de Deus, ele foi derramado sobre essa terra para que venhamos ser imagem e semelhança de Deus, para nos fazer parecidos com Cristo. A Bíblia fala assim que quem não é nascido da água e do Espírito não pode herdar os céus. E nascido da água e do Espírito é quando nós decidimos abandonar a vida de pecado, quando decidimos negar a nós mesmos para seguir a Cristo, para seguir o que a palavra dele me ensina. Quando eu faço isso, eu estou mortificando a minha carne. E quando eu mortifico a minha carne, guardando a palavra de Deus em meu coração e buscando seguir o que ela me ensina, o Espírito Santo, ele vem com seu poder, me capacitando, me dando uma nova vida e me fazendo nascer de novo. E quando o Espírito Santo me faz nascer de novo, eu sou uma nova criatura. Eu não vivo mais segundo a carne, eu vivo segundo o Espírito. Aleluia. Eu recebi uma nova vida gerada pelo Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia. Então eu me torno filho de Deus. Porque eu não sou mais aquele João do passado. Eu sou o João que nasceu de novo, pelo poder do Espírito Santo. Aleluia. Assim como Cristo foi gerado pelo Espírito Santo. Da mesma forma, o Espírito Santo, ele vai me capacitar para andar na palavra de Deus. A Bíblia vai nos dizer certa vez, em Romanos 8, 14 e 17, vai nos dizer o seguinte: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque vocês não receberam o espírito de escravidão, para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Olha para você ver. Jesus, ele foi gerado pelo poder do Espírito Santo. Da mesma forma, o Espírito Santo nos transforma, nos dando uma nova vida. Então nascemos de novo pelo poder do Espírito Santo. Jesus era guiado pelo Espírito Santo. Da mesma forma, o Espírito Santo é derramado sobre nós para nos guiar. E a Bíblia vai nos dizer que aqueles que são filhos de Deus são aqueles que são guiados pelo Espírito Santo. A Bíblia vai nos dizer que o Espírito Santo nos leva a gerar bons frutos, a fazer boas obras, a andarmos em santidade. Tudo isso vem do Espírito Santo. Você percebe que o Espírito Santo, ele vem para atuar em nossas vidas, para que nós venhamos ser parecidos com Jesus. E Jesus é a imagem de Deus. Da mesma forma, Deus, ele quer que venhamos ser imagem dele. Da mesma forma, Deus, ele quer que venhamos ser semelhantes a ele. Porque foi esse o propósito pelo qual Deus criou o homem. Imagem semelhante e semelhança dele. E Deus, com sua graça, ele derramou o Espírito Santo para que venhamos ter essa capacidade de sermos parecidos com Deus. Mas sem o Espírito de Deus isso é impossível. Eu preciso encher o meu coração da palavra de Deus. E me enchendo da palavra de Deus, o Espírito Santo começa a atuar em meu coração, me fortalecendo para andar segundo o que a palavra de Deus me orienta. E o Espírito Santo começa a transformar em meu coração, me transformando em uma nova criatura e me levando a gerar bons frutos e me tornando parecido com Cristo.
me tornando filho de Deus. Tanto que a Bíblia vai nos dizer que quando somos guiados pelo Espírito Santo de Deus, podemos dizer Abba Pai, porque o Espírito Santo de Deus testifica em nosso espírito que somos filhos de Deus. E a Bíblia vai nos dizer que se somos filhos, somos também herdeiros com Cristo. Somos irmãos de Cristo. Vamos usufruir da mesma glória com Cristo. Somos co-herdeiros com Cristo. Porque assim como Cristo é filho de Deus, nós nos tornamos filhos de Deus quando somos guiados pelo mesmo Espírito que habitava em Cristo. Amém? A Bíblia vai nos dizer em Gálatas, capítulo 4, versículos 6 ao 7, vai nos dizer: e porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao nosso coração. E esse Espírito clama, Abba Pai. Assim você já não é mais escravo, porém filho. E sendo filho também é herdeiro por Deus. Olha que maravilha. Deus enviou o Espírito de seu Filho, o Espírito Santo, para habitar em nossos corações, para nos tornar filhos dele, e não escravos do pecado, e não escravos do mundo, e não escravos do diabo. O Espírito Santo de Deus é enviado por Deus para habitar em nossos corações. Os nossos corações é de onde saem as nossas emoções, os nossos sentimentos, os nossos anseios. O nosso coração também é responsável pelo fruto que geramos. Se eu encho o meu coração daquilo que não presta, ou seja, vendo aquilo que não presta, ouvindo aquilo que não presta, meditando e pensando naquilo que não presta, isso vai fazer com que os meus frutos sejam maus. Tudo aquilo que eu alimento meu coração é como uma semente que cai em uma terra. Se eu alimento a terra do meu coração com uma semente ruim, os frutos que eu vou gerar serão ruins. Mas se eu alimento meu coração com uma semente boa, que é a palavra de Deus, os meus frutos serão bons. Porque o Espírito Santo fará com que essa semente venha fazer com que eu gere bons frutos. Então, meus amados, o nosso coração é responsável pelo fruto que geramos. Jesus vai nos dizer que todo fruto que geramos, as nossas ações, as nossas atitudes, as nossas escolhas, as palavras que saem das nossas bocas, isso é gerado por aquilo que está dentro do meu coração. Então, meus amados, Deus ele enviou o Espírito de seu Filho, o Espírito Santo, para que ele venha habitar em nossos corações. Porque quando o homem se afastou de Deus, o coração do homem foi tomado por trevas. Mas a palavra de Deus é a luz. O Espírito Santo é a luz que devemos encher os nossos corações para dissipar todas as trevas que estão em nossos corações. Aleluia! O Espírito Santo é a água que vai lavar o meu coração de tudo aquilo que é impuro. A palavra de Deus é a semente, a qual o Espírito Santo fará crescer em meu coração, para que eu venha gerar bons frutos. Meus amados, a Bíblia vai nos dizer que as obras do Espírito Santo, que é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, quem gera esses frutos, contra esses não existe lei. Estes não são condenados, estes são salvos, porque esses são filhos de Deus.
Mas a Bíblia fala que quando geramos as obras da carne, que é tudo aquilo que é pecado, que é tudo aquilo que é contra os frutos do Espírito Santo, estes não herdarão os céus. Mas a Bíblia vai nos ensinar que para vencermos o pecado, para nós vencermos a nossa carne, não é lutando com a força do nosso próprio braço, não é eu batendo de frente com o pecado, não é eu encarando o pecado com a força da minha própria carne. Como que eu vou vencer minha carne com a força da minha própria carne? Mas a Bíblia vai nos dizer, no versículo 16, em Gálatas 5, digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Ou seja, para mim vencer a carne, para mim vencer o pecado, eu devo ser cheio do Espírito Santo. Eu devo buscar ser cheio da presença dele. É ele que é a água que vai me lavar de tudo aquilo que é impuro. Ele é a graça de Deus derramada sobre nós, que vai me fortalecer e me capacitar para me vencer o pecado e para mim produzir frutos de santidade. Nós não conseguimos ser santos com a nossa própria força. A santidade é implantada por Deus em nós, e isso vem do Espírito Santo. Mas nós devemos entender um detalhe, que para recebermos o Espírito Santo, primeiro precisamos crer na palavra de Deus e guardar a palavra de Deus em nossos corações. Para o Espírito Santo atuar na minha vida e me transformar, eu preciso me encher dia após dia da palavra de Deus. Para o Espírito Santo me guiar e me ensinar em todas as coisas e me fazer lembrar das palavras de Cristo, eu preciso conhecer as palavras de Cristo. E para mim andar em santidade e gerar bons frutos, eu preciso me esforçar para obedecer a Deus, por mais que a minha força seja pequena. Deus, Ele quer que venhamos escolher obedecer a Ele. Ele sabe que somos fracos, Ele sabe que somos pecadores, Ele sabe que de nós mesmos nós não conseguiríamos aproximar dEle. Mas nós devemos escolhê-lo, nós devemos nos esforçar para obedecê-lo. E quando Deus Ele vê o nosso esforço, por mais que seja pequeno, o poder do Espírito Santo nos capacita para continuar. O nosso esforço, por mais que seja pequeno, é como um grão de mostarda, que se torna a maior planta das hortaliças. Porque é o Espírito Santo que faz crescer a semente que é semeada. A nossa fé é como esse grão de mostarda. E a Bíblia vai dizer que fé sem obras é fé morta. A fé exige esforço. A fé exige ação. A fé exige que venhamos dar passos. Isso está escrito em Tiago capítulo 2, em um dos seus versículos, que fé sem obras é fé morta. E quando temos essa fé com esforço, por mais que seja pequeno, Jesus Ele nos disse, se a nossa fé for pequenininha, como um grão de mostarda, podemos dizer para um monte ser lançado em um mar, e isso será feito. Porque Deus Ele só quer ver o nosso esforço. Ele quer ver se nós realmente estamos interessados em buscá-lo. Porque é uma escolha. Amar a Deus é uma escolha. Andar no caminho dele é uma escolha. Ele não quer nos obrigar. Ele não quer nos obrigar. Pelo contrário, Ele quer o nosso bem. Ele quer nos abençoar, Ele quer nos dar vida eterna.
Ele quer nos fazer plenos. Mas para sermos plenos, precisamos do Espírito Santo. A Bíblia vai nos dizer que toda a criação foi criada para a glória de Deus. Fomos criados para a glória de Deus. O nosso coração foi criado para Deus. Os nossos olhos foram criados para ver Deus. Nossos ouvidos foram criados para ouvir a Deus. O meu corpo foi criado para glorificar a Deus. Então, se meu coração foi criado para Deus, existe um espaço em meu coração do tamanho de Deus. Não há nada que possa preencher o meu coração a não ser o próprio Deus. Então, meu coração só vai ser cheio quando eu busco o Espírito Santo de Deus. Quando eu busco ser cheio dele. Amém? Amém.